Todo mundo que gosta de cinema tem seus filmes preferidos. Seja uma comédia, uma animação, um filme clássico ou um terror. Todo mundo tem seu gosto particular e isso não se discute. Você pode gostar de um filme clássico, como Poderoso Chefão, e outra pessoa pode achar esse filme ruim. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, um pouco polêmico, porque eu tô acostumado a trazer aqui pro canal. Pela primeira vez eu vou fazer um novo formato de vídeo. Se vocês gostarem eu posso voltar a fazer. Eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns filmes que a maioria esmagadora das pessoas gostam e eu não. Filmes que não necessariamente são ruins, é só meu gosto pessoal falando mais alto. Até porque todo mundo já assistiu a um filme que todo mundo fala bem e não gostou. Então é muito importante deixar claro que esse vídeo não passa da minha única e exclusiva opinião. E você tem o direito de concordar ou discordar aqui nos comentários. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes de mais nada é importante mencionar que eu não posso colocar todos os vídeos dos filmes que eu falar aqui. Então eu vou colocar algumas fotos para contextualizar. Dito isso, bora pro vídeo. Encontro Marcado é um filme de 1998 que divide a opinião de muita gente. Diferente dos próximos filmes da lista, esse longa não é tão amado quanto os outros, mas a maioria das pessoas gostou dessa brincadeirinha aqui. O filme conta a história de William Parrish, um bilionário prestes a completar 65 anos, que começa a ouvir uma misteriosa voz. Logo ele descobre que essa voz é na verdade a própria morte, que assume a forma de um jovem bonito, interpretado pelo Brad Pitt, que havia morrido recentemente. A morte, curiosa sobre a vida humana, propõe acompanhar William por alguns dias antes de levá-lo. Só que o que complica ainda mais é que a morte se apaixona por Susan, a filha de William, o que gera conflitos emocionais, éticos e espirituais. Rapaziada, a história desse filme até que é interessante, mas quando foi passada para uma tela em formato de filme deu ruim demais. Sendo bem sincero, esse é um dos filmes mais arrastados que eu já assisti em toda a minha vida. E eu não tô zoando. Tem uma cena específica que parece uma novela mexicana. Tá lá o Brad Pitt se despedindo da Susan, aí eles vão se olhando enquanto pegam caminhos diferentes. Só que aí tipo, um vai olhando pra frente enquanto o outro olha pra trás. É meio esquisito. Até que o Brad Pitt é simplesmente atropelado. Cara, essa cena dura umas 6 horas, eu não tô brincando. E eu vou tentar colocar aqui no vídeo só pra vocês terem noção do que eu tô falando. E pra mim, um outro ponto que estraga o filme é a atuação patética do Brad Pitt. E só pra deixar claro, eu sou muito fã do Brad Pitt. Eu acho que inclusive que ele é um dos atores que tem a carreira mais recheada de coisa boa de Hollywood. E inclusive eu já fiz vídeos sobre ele, mas nesse filme aqui não dá. O cara simplesmente ativou o modo ator genérico, bonitão de porcelana e entregou uma performance bem abaixo do que ele já fez. Mas em contrapartida, o Anthony Hopkins atuou muito bem. Enfim, eu não gosto desse filme pela execução dele. A história até que é bacana, tem seu lado filosófico, mas a parte técnica eu acho muito lenta. Já era lenta naquela época, se você assistir hoje em dia parece que é uma tortura. Mas beleza, né? Um outro filme que teve uma boa repercussão e talvez seja o mais recente dessa lista se chama Saltburn. E esse filme, diferente do anterior, é bem executado. Pelo menos até as duas primeiras partes. O filme acompanha Oliver Quick, um estudante universitário de origem humilde que se sente deslocado na Universidade de Oxford. Lá ele conhece Felix, um jovem rico, carismático e excêntrico, vindo de uma família aristocrática britânica. Felix convida Oliver para passar o verão em sua luxuosa e excêntrica propriedade no campo chamada Saltburn. Aos poucos, o Oliver vai se envolvendo com os segredos ali daquela família e começa a plantar sua sementinha do mal. Bom, para eu poder dissertar sobre os defeitos desse filme, eu vou ter que dar alguns spoilers sobre essa trama, então estejam avisados. Primeiramente, vale ressaltar que a parte estética do filme é impecável. O visual dele é de saltar os olhos e você realmente passa boa parte do filme encantado. É óbvio que o que mais chama atenção no filme são aquelas cenas sexuais bizarras, que eu até acho condizentes com um filme. Na minha opinião, esse filme lembra muito Me Chame Pelo Seu Nome misturado com um talentoso Ripley, e é aí que mora o problema. Porque a trama que acompanha o garoto jovem pobre que é acolhido pelaquela família rica e bizarra é simplesmente jogada no lixo quando você descobre que ele estava manipulando todo mundo. Só que aí vira uma série True Crime da Netflix, basicamente, onde o cara começa a matar todo mundo, tipo assim, do nada. E a falta de construção pra virada daquele personagem é uma coisa que me incomoda muito, porque o filme não te dá nenhum indício de que ele era um psicopata. E pra mim o roteiro peca muito a partir disso. É como se ele virasse o Kira e tudo começasse a dar certo no plano dele. Aí o roteiro vai forçando muita coisa. Começa a ficar um negócio surreal. Digno de um filme de terror onde as pessoas são burras e nem desconfiam de quem é o assassino que já tá bem na cara. Enfim, o filme é bonito, é meio bizarro, tem atuações boas, mas a parte final dele é completamente fora da realidade, na minha opinião. O próximo filme que eu vou falar aqui vai me render muitos xingamentos e eu tenho certeza absoluta disso. Porque esse filme é um dos mais amados dos últimos tempos, e sinceramente eu acho que é um dos piores dessa lista. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, apenas. Rapaziada, eu sinto muito por decepcionar vocês, mas eu acho esse filme aqui ruim, e eu vou explicar o porquê. Bom, após ter a sua identidade revelada pro mundo inteiro, Peter Parker vê sua vida e de seus amigos virarem um caos. Desesperado, ele recorre ao Doutor Estranho para lançar um feitiço que faça o mundo esquecer que ele é o Homem-Aranha, de uma forma bem irresponsável, diga-se de passagem. O feitiço, no entanto, dá errado e abre as portas do multiverso, trazendo vilões de outras realidades.
E bom, rapaziada, eu fico bem incomodado com esse filme porque o Homem-Aranha é meu herói favorito. E minha expectativa pra esse filme era muito alta. E por que esse filme é ruim? Cara, pra começar aqui, pela primeira vez na história a gente vê um Homem-Aranha sem responsabilidade, basicamente. O Homem-Aranha do Tom Holland simplesmente não tem responsabilidade. Ele deu um óculos deixado pelo seu mentor pra um estranho e isso fez com que sua verdadeira identidade fosse revelada pro mundo. Por culpa dele mesmo, o que já é bem bizarro por si só. Mas pra mim nesse filme eles conseguem extrapolar um pouco o nível da bizarrice. Porque o cara simplesmente tenta fazer um feitiço extremamente perigoso que tava colocando o mundo inteiro em perigo, simplesmente pra conseguir ir pra faculdade junto com seus amigos. Tipo, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Então aquele Homem-Aranha que você cresceu assistindo, que se sacrificava pra salvar os outros, se tornou isso. Adolescente que coloca o interesse dos seus amigos na frente do mundo inteiro. Porra, isso é bizarro, velho. Esse Homem-Aranha realmente não sabe o que é responsabilidade. E você até pode argumentar que ele é muito novo, imaturo e que não teve uma grande perda. Só que isso é simplesmente mentira. Esse Homem-Aranha simplesmente lutou na Guerra Civil, lutou na Guerra Infinita, onde ele perdeu alguns de seus amigos, e seu grande mentor, Homem de Ferro. Ele teve 2 filmes próprios pra desenvolver a responsabilidade, e é isso que o roteirista conseguiu entregar no seu terceiro filme. Isso daí. E sinceramente, isso que eu falei aqui são só alguns dos pontos negativos que tem nesse filme, porque tem muito mais. Tipo, pra começar, como é que ele consegue vencer o Doutor Estranho usando o poder da matemática? Tipo, isso é coisa que só aconteceria num filme que não se leva a sério. E realmente tá cagando pra tudo que foi estabelecido naquele universo, que é o que esse filme faz mesmo. Além do que o Peter Parker tem a brilhante ideia de levar, tipo, 5 vilões assassinos, psicopatas, pra sua própria casa, e tudo bem. E aí isso simplesmente resulta na fuga deles e a morte da sua tia. Vale ressaltar. Enfim, é cada coisa boba e sem sentido no roteiro que eu poderia fazer um vídeo só sobre esse filme. Mas beleza, né? Eu também reconheço que ele tem sim suas partes boas, que é lá pro final do filme quando os 3 Homens-Aranha se juntam. Aí eu confesso que foi do caralho mesmo. Tipo, eu quase chorei quando isso aconteceu na minha frente. Mas sinceramente, nem todo fanservice do mundo é capaz de apagar os erros grotescos desse roteiro. Cara, no final do filme, o Homem-Aranha toma uma facada pelas costas, velho. Como? Ele tem um sentido aranha. Enfim, eu vou até parar de falar sobre esse filme aqui que me deixa bem revoltado. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é lembrado pelo seu fanservice, que realmente foi um momento lendário pro cinema, mas eu acho que o Homem-Aranha merecia um roteiro melhor pra esse filme ser bom. Enfim, os 2 próximos filmes da lista pra mim sofrem com o mesmo problema. O tempo. Eu vou começar falando de Karate Kid, o primeirão, lá de 84. O filme conta a história de Daniel LaRusso, um adolescente que se muda com a mãe para Califórnia e tem dificuldades para se adaptar à nova vida. Na escola ele se envolve com Johnny Lawrence, líder de um grupo de valentões que treinam na academia Cobra Kai, onde a filosofia é agressiva e implacável, sem piedade. Bom, eu acho que todo mundo conhece esse filme, né? E eu caí na ideia de reassistir ele agora que lançou esse último filme da franquia. Pra quê? Rapaziada, pensa num filme que envelheceu mal. Eu não digo só nas cenas de luta, mas na construção do filme em si. Ele é bem lento. E pra mim o principal pecado no filme é Daniel San, por incrível que pareça. Sério, rapaziada, pensa num moleque chato que fica enchendo o saco de todo mundo o filme todo. Chega a ser até bizarro. Óbvio que esse filme tem uma gigante importância pro cinema e marcou uma geração inteira, mas hoje em dia ele é um filme muito chato de se assistir. Enfim, e pra finalizar a lista eu tenho a certeza que vocês vão me odiar de novo, mas eu preciso falar das branquelas. Bom, a história desse filme acompanha 2 agentes do FBI que são atrapalhados e estão prestes a serem demitidos após uma missão fracassada. Para se redimirem, eles recebem a missão de proteger 2 irmãs ricas e mimadas que podem ser alvo de um sequestro. Quando as irmãs sofrem um pequeno acidente estético e se recusam a aparecer em público, Kevin e Marcus têm a ideia absurda de se disfarçar delas, usando próteses, maquiagens e figurinos exagerados. Bom, como eu disse, o problema desse filme, assim como Karate Kid, é que ele envelheceu um pouco mal. Sendo bem sincero, esse é um dos filmes que meu gosto pessoal fala mais alto. Eu acho ele bem bobo, mas eu entendo que no começo da década de 2000 era comum comédia desse tipo, como Todo Mundo em Pânico, Super-Herói o Filme, dentre outros. Mas a comédia talvez seja o gênero mais difícil de ultrapassar a barreira do tempo, sem perder a graça. E eu acho que esse filme também não consegue fazer isso. Óbvio que aqui no Brasil esse filme virou uma lenda e tem suas pérolas, principalmente por conta da dublagem lendária que foi feita aqui. Mas ainda assim é um filme que eu não consigo gostar pela sua essência e pela sua comédia exagerada. Mas faz parte, como eu disse no começo do vídeo, é só meu gosto pessoal. Rapaziada, como eu mencionei anteriormente, esse vídeo aqui reflete apenas a minha opinião. E não significa que os filmes que eu falei aqui são ruins. Você pode deixar aqui nos comentários as suas opiniões sobre seus filmes e também comentar algum filme que todo mundo gosta e você não. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês se inscrevam aqui no meu canal e deixem um like no vídeo, e principalmente para que deixem um comentário aqui embaixo. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!